Beleza, pessoal? Vamos para a nossa próxima aula. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos continuar o assunto que nós vimos falando, né? Na aula passada falamos aí sobre a requisição da vaga e hoje nós vamos falar sobre os requisitos para essa vaga, né? Eu vou colocar aqui o slide para nós. Vou colocar aqui. Opa, beleza aí, o slide você já conhece, o formatinho dos meus slides, né? Bom, vamos lá. Então, desse tema, nossa segunda aula, a definição da vaga. Vamos definir essa vaga. E olha lá que bacana. Aula passada conseguimos a vaga, temos a vaga, olha que alegria. Mas o que eu preciso fazer? Porque não é sair contratando, ligar ali pro Zé da esquina e falar, ó, quer vir trabalhar aqui? Não. Por quê? Porque atitudes como essa vão levar a uma rotatividade muito grande, né? Então você tem que entender qual é a vaga que você tem para que você busque, através do processo de recrutamento e seleção, um indivíduo que melhor vai se enquadrar aquele perfil, aquela necessidade da organização, ok? Bom, para definir esse perfil, eu trouxe aqui algumas coisas que nós temos que analisar. Mas vejam, eu tenho que responder, eu tenho que fazer essas análises, sempre focado no trabalhador que vai ocupar aquela vaga. Tá? Então, para desempenhar bem aquela vaga, eu preciso do quê? Então, a primeira coisa que eu vou entender é escolaridade. Né? Então, se você tem uma vaga, por exemplo, de um auxiliar de escritório, qual é a escolaridade que ele precisa ter para que ele saiba produzir um texto de mínima qualidade, para que ele tenha um raciocínio matemático satisfatório. Ah, mas a vaga não vai precisar produzir um texto, é uma vaga de produção. Então, a escolaridade é diferente. Não significa que eu preciso sempre de maior escolaridade, mais tempo de escolaridade. Eu tenho que adequar a vaga. Até porque, quanto maior a escolaridade, maior a expectativa do trabalhador. Se você coloca um trabalhador com muitos anos de escolaridade em uma função que não exige isso, o trabalhador, muito rapidamente, ele vai se frustrar e ele vai buscar uma recolocação no mercado e você vai perder aquele trabalhador. Perder no sentido de que foi desenvolvido todo um trabalho. Então não adianta você vai buscar um auxiliar de escritório e você quer um auxiliar de escritório com MBA. Não, não precisa disso, né? Mas também você não vai pegar um auxiliar de escritório que tem ali o ensino básico incompleto. Mas, por outro lado, você tem uma determinada vaga dentro da empresa que o perfil é para uma escolaridade mais baixa, né? Então são perfis, ok? Tá? Então não faz sentido eu exigir superior completo para alguém que vai trabalhar numa vaga na produção, onde só vai exigir ali alguns movimentos repetitivos, né? Então, não tem sentido, ok? Outra coisa que que tem que ser analisado para definir o perfil da vaga é a experiência. Qual é a experiência que eu preciso para aquela vaga? Olha, eu vou contratar, por exemplo, qualquer cargo de chefia, normalmente exige-se mais experiência. Há uma grande reclamação que exige-se
idade baixa e muita experiência, né? Então, quando você tem experiência, você não tem idade. Quando tem idade, não tem experiência. Isso não deve acontecer. Por óbvio, uma pessoa mais jovem tem menos experiência, tá? Então, para aquela vaga que você vai buscar, vai contratar, qual é a experiência necessária? Eu preciso de alguém que conheça, que já tenha trabalhado na área. Vou contratar um analista de logística. Então, eu preciso de alguém que já tenha trabalhado na área de logística, que entenda. Aqui vai ser, na nossa empresa, vai ser para fazer roteamento, rotas. Não sei nem se o termo seria exatamente isso, mas para fazer rotas, montar o roteiro. Eu preciso de alguém que tenha experiência em fazer roteiro. Né? Quanto tempo de experiência? Basta ter visto? Precisa ter trabalhado na área? Quanto tempo? Deve ser identificado também. Idiomas. Vamos lá, o assistente de logística. Pode ser que ele não precise conhecer outros idiomas. Todavia, se for um assistente de logística de uma importadora, onde ele tem que entrar em contato, por exemplo, com importadores, com despachante aduaneiro, com clientes em outro país, é necessário que ele conheça idiomas, né? Se é fluente nos idiomas. Então, volto a dizer, não caiam na tentação de quanto mais melhor, né? Imagine você contratar alguém com escolaridade, uma pós-graduação, com 20 anos de experiência em logística, que fale 3 idiomas fluentes para ser um conferente, e é uma pessoa que pode até ir, porque está precisando do salário, mas ele vai começar a trabalhar num dia, no outro ele já está buscando uma recolocação no mercado. Por quê? Porque aquela colocação não é suficiente para ele, ok? Habilitação, não, informática. Tá falando de informática. É preciso conhecimento de informática? Professor, hoje em dia todo mundo conhece. Não é bem assim, né? Então, e tem vagas que não precisam de informática, né? Precisa ter habilitação? Não. Para aquela vaga? Tem disponibilidade de viagem? Não tem, né? Às vezes o caboclo é casado e vai gerar um transtorno para ele a viagem se não for um consenso familiar, né? Esses aqui são exemplos de coisas que devem ser aferidas para você definir o perfil da vaga, tá? É só isso? Não, não é só isso. Você vai ter que trabalhar com remuneração, né? Portanto, qual é o salário que você vai pagar? Eu coloquei aqui um link que vocês podem acessar para vocês terem uma ideia do salário médio das pessoas, né? Porém, essa é uma base, né? Você tem que fazer a pesquisa. Quanto estão pagando para aquele trabalhador na sua região? Não adianta você um salário muito baixo, um salário muito alto. Tem que ser dentro daquilo que a, o, está sendo pago pelo mercado. Vai ter benefícios, né? Vai ter alimentação no local, vai ter vale-refeição, vale-alimentação, que são coisas diferentes, né? Convênio, vai ter convênio médico, odontológico, farmácia, outros, tudo isso você tem que definir, tá? Porque isso pode ser um atrativo ou não para a vaga de vocês. Professor, você não colocou vale transporte. Eu não coloquei vale transporte, porque vale transporte não é um benefício. Vale transporte é uma determinação legal, ok? Então, não dá para falar com vale transporte como um benefício, ok? Vamos tomar chá? O que é isso, professor? Eu trouxe isso para que vocês gravem
Isso que é um aspecto muito interessante, muito importante do profissional e que deve ser definido também neste momento, né? Que é chá? É conhecimento. Qual é o conhecimento que eu espero desse trabalhador? O que ele precisa conhecer, né? Então, o conhecimento é o saber. Qual é o saber que eu preciso? Então, ele tem que ter um conhecimento, ele tem que saber, por exemplo, operar um torno, ele tem que saber operar uma empilhadeira, tá? Esse é o conhecimento. Ele precisa ter ou não isso para aquela vaga, né? Então, qual é o conhecimento exigido para aquela vaga? O H é de habilidade. Professor, o que é habilidade? Conhecimento é igual a habilidade? Não, conhecimento não é igual a habilidade, tá? Habilidade é saber fazer. Uma coisa é saber, outra coisa é saber fazer. Professor, é a mesma coisa? Não. Eu vou dar um exemplo muito simples para você. Sabe fazer café? Me conta o que eu preciso para fazer café, né? Não, é você. Fala aí para mim o que precisa para fazer café. Isso, precisa do café, claro. Mas é só do café? Não, o que mais? Água, perfeito, precisa de água. O que mais? Açúcar só se você quiser pôr açúcar, não necessariamente precisa para fazer o café. Não, mas não é só isso. Ó, vou dizer outras coisas que precisa. Ó, precisa de um lugar para esquentar água, de um equipamento para esquentar água, né? Precisa do filtro de café, ou do coador, seja lá como você chama. Dependendo do modelo do filtro, você precisa de um porta-filtro, tá? Então, você sabe tudo isso, ok? Mesmo que você tenha esquecido alguma coisinha, você sabe como se faz café. Então, você tem o conhecimento de como se faz café. Mas você efetivamente sabe fazer o café? Me conta se você sabe fazer o café. Mas é um café bom. Para mim, um café bom é um café fraco e doce, né? Cada um gosta do café de um jeito. Mas assim, você sabe fazer o café? Tem gente que sabe tudo isso que eu falei, mas não sabe fazer o café. Saber fazer o café é a habilidade, tá? Então, qual a habilidade que eu preciso para aquela vaga? Ok? E por fim, do chá, eu tenho a. Cadê? Opa! Atitude. Atitude. Então, chá, conhecimento, habilidade e atitude. Professor, o que é atitude? É querer fazer. Então, veja lá. Eu sei fazer café, eu sei o que precisa fazer o café, eu tenho conhecimento. Eu sei fazer o café, eu tenho habilidade, mas eu não quero fazer café. Tá? Por que eu digo isso? Porque dentro da organização, isso é algo muito importante, porque se o teu trabalhador não quer fazer, não tem atitude, não adianta ele ter conhecimento e habilidade. E aí nós voltamos um pouquinho naquilo que nós já falávamos sobre o clima organizacional, tá? Então, para a gente fechar o que nós falamos hoje, então você tem que definir ali o perfil daquela vaga, fazendo alguns questionamentos para a vaga, como escolaridade, idiomas, informática, entre outras coisas. Definir o pagamento, o salário, a remuneração, né? Que remuneração não é só salário, é salário e benefícios. Então, qual é o salário? O salário tem que ser. Eu vou fazer um negócio, vou voltar no slide anterior, vou voltar lá no slide anterior e eu vou mostrar para vocês. Eu vou clicar aqui no salário BR. Vou entrar nesse site. Espera aí, espera um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no site, mas antes eu preciso criar aqui no meu sistema de gravação um lugar aonde eu consiga colocar a página para vocês que vocês possam ver a página.
Então, eu cliquei lá vocês viram que eu cliquei ali no link, você vai poder fazer isso na sua casa também. Vou colocar aqui, ver se eu consigo colocar aqui de primeira para você. Opa, acho que vai dar certo. Olha lá que beleza. Então, o site é Salário BR, ali você vai ter, é claro que você não vai ter na sua região, mas você vai ter algo para já uma referência. Então, ó, desapareci, coloquei para vocês aí o site Salário BR. Então, eu vou colocar aqui uma função, né? O que eu coloco aqui? Vou colocar a função de gerente de logística. Ó, que bacana. Gerente de logística. Pesquisar salário. Vamos lá, não me faça passar vergonha, site. Opa, que beleza. Ele apareceu aqui, ó. Ele aparece um gráfico, é claro que é uma versão gratuita, né? Então eu tenho gerente ganhando trainee a um master de 5 mil a 14 mil nas pequenas empresas. Grandes empresas é maior, mas ele não passa o valor aqui porque essa é uma versão gratuita, tá? Mas a partir daí, se eu sou uma empresa pequena e quero contratar um gerente de logística, mas eu quero um gerente pleno, não adianta eu colocar um salário de 5 mil reais para ele. E também não há necessidade de eu colocar um salário de 10 mil. Por quê? Porque o mercado tem pago 8 mil e meio, mais ou menos, tá? Ah, professor, mas é na nossa região? Não é na nossa região? Não, isso aqui não fala, pelo menos nessa versão gratuita, não fala sobre a versão, tá? Mas ela... Deixa eu voltar aqui, sair do site. Vamos voltar aí o bonitinho aqui para falar com vocês. Nessa versão, ele não fala, mas você já tem um primeiro passo, você já tem um primeiro caminho que vocês podem seguir, tá? E para encerrar a aula de hoje, eu vou colocar lá para vocês, volta aqui para eu colocar a frase da aula, que hoje é um pouquinho diferente. Hoje eu quero me manifestar sobre tudo isso que vem acontecendo no nosso país e eu trouxe para vocês uma frase de Rui Barbosa, que morreu em 1923. Ou seja, vai fazer 100 anos da morte do Rui Barbosa. E olha o que ele disse na nossa frase da aula. E nós estamos vivendo um momento que todos nós precisamos nos atentar. Ele disse o seguinte: a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Tá, independente da posição de vocês, eu trabalho na área, né? Eu trabalho com o judiciário e tenho visto com muito, eu não vou dizer pesar, mas eu vou dizer com apreensão as coisas que vêm acontecendo no nosso país, tá? Não faço propaganda nem para o lado A nem para o lado B, embora eu tenha o meu posicionamento, né? Mas eu acho que aqui eu não devo colocar isso para vocês. Mas isso foi dito há 100 anos, há mais de 100 anos. Devemos pensar no que está acontecendo. Bom, é isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. E na hora que vem nós vamos começar efetivamente ali o processo de recrutamento e seleção. Tá bom? Meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês, por ter ficado até o finalzinho. Um abraço a todos, uma ótima semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Vamos para o próximo.